Atenção para o toque de 5 risadas do Lucas Alves. Eu entendi o que... Joga pro alto e reza! Haja coração! Olha a batida! Selvagem, porteiro do Enem! Bola na trave, não altera o placar. Bom horário, caro ouvinte da Dream Team. Eu sou o Ellerson Fraga e hoje está muito frio no dia que a gente vai gravar. E se estiver com raiva, morde as costas, Ash. O quê? A única vez que eu vi ele rir assim foi na minha filha, assim. Eu me joguei. Tô passando mal. Ah, eu perdi o você viu. Eu sou um meme ambulante. Bom dia, meu nome é Lucas. Aqui quem fala é o Fraga, e se no primeiro episódio a gente falou tanto do São Paulo, imagine hoje. Eu sou o Vinícius. Sou o Felipe. Olá, galerinha, eu sou o Flávio. E já falando do São Paulo, já desde a abertura, eu queria fazer uma enquete com vocês. O que acontece com São Paulo? São Paulo se afundou tanto que achou petróleo? Foram Leco e Raí que roubaram ouro no aeroporto? O Pato está desviando dinheiro do Silvio Santos? Ou todas as alternativas anteriores? Vocês vão descobrir nesse podcast. Ou não. Muito bem, pessoal. Hoje falaremos sobre as contratações do mercado da bola. As janelas de transferências fecharam, mas tiveram várias contratações. Nós vamos viajar aí pelo mundo do futebol. Viajaremos para outros países e você pode embarcar em nosso avião da alegria da Dream Team. É uma partida de futebol. Nossa, que página é essa no seu Instagram? Ah, é o Dream Team, é um blog sobre esportes. Sobre esportes? Sobre que esportes eles falam? Ah, a gente fala sobre praticamente tudo. Futebol, NFL, NBA, NBB, tem podcast. Podcast? É, podcast, a gente discute sobre alguns esportes, a gente já falou sobre o futebol, Copa Feminina. Eles falam também sobre o golfe? Golfe não é esporte, igual o Vinícius falou, pau no cu do Tiger Woods. Só que eu não consigo escutar porque eu sou assinante do Spotify e eu escuto várias músicas por lá. A gente está lá também. Existe lá no Spotify? Sim, Dream Team. Tem também no Google Podcast, no Rádio Public, no Cashbox. Tem também no YouTube, eu gosto de escutar coisas pelo YouTube. Tem nosso canal lá no YouTube, Dream Team também. Nossa, vocês estão em todos os lugares. Eu vou tentar acompanhar porque eu quero ficar muito a par do mundo esportivo. A gente é tipo um vírus. Vamos agora falar sobre as contratações, começando pelo país da Alemanha. Tem a liga chamada de Bundesliga. Caros amigos de mesa, quais foram as principais contratações dessa liga? Tem o Sebastian Rudi, que saiu do Schalke e voltou pro Hoffenheim. O Schürrle, marcador dos últimos 2 gols do 7-1 contra o Brasil na Copa de 2014, saiu do Dortmund e foi pra Premier Liga da Rússia, pro Spartak Moscovo. Sebastian Rode tomou o mesmo caminho do Schürrle, saiu do Borussia, só que nesse caso o Rode foi pro Frankfurt, ficou na mesma liga. O Borussia contratou o Thorgan Hazard, o irmão do Eden, o Hazard alternativo, exatamente. Ele chega para ajudar no plantel, jogar ao lado do Sancho, às vezes, jogar no lugar do Sancho, às vezes, no lugar do Royce, já que o Royce, a gente sabe que o Royce vai se machucar durante a temporada. Não fala isso, cara. Infelizmente é algo que acontece. O Royce, por exemplo, ele foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na temporada passada, mas ele perdeu alguns jogos por lesão. É algo que sempre ocorre com ele, então é bom que haja jogadores no banco preparados para suprir uma provável ausência do Royce. Pô, na vida a gente tem 2 certezas, né? Uma é a morte e a outra é que o Royce vai se lesionar na temporada. Existe uma terceira que é o Robin puxando pra esquerda também. Exato. Não mais, cara. Não mais. Só falando um pouco mais sobre o Royce, é interessante como o Borussia já sofreu tanto com isso e agora pensa nessa possível circunstância de não ter o Royce em alguns jogos, né? É até interessante ir poupando ele às vezes e em possíveis vitórias já garantidas já tirar num segundo tempo, já que o cara é de vidro, né? Exatamente. Thorgan Hazard vem também como a segunda opção para o lugar do Pulisic, que foi contratado na janela de inverno pelo Chelsea, né? E tá indo agora no final da temporada. Mas o principal, acho que deve ser, para suprir o Pulisic, deve ser o Brandt, né? Que veio do Leverkusen. Isso. Ele é um jogador melhor que o Hazard, né? É um cara mais
que tem mais potencial, né? O Borussia também recontratou Mats Hummels. Tava voltando pra casa. Capitão Judas. O capitão deixou o barco. Capitão Judas? Bom, eu acho que ninguém é muito fã do que o Hummels está fazendo, ele já jogou 2 vezes no Bayern e 2 vezes no Borussia, né? Mas agora a gente imagina que ele vai ficar no Borussia, né? E o que agrega demais pro time aurinegro, porque o Hummels, quando em boa forma, é sem dúvida um dos melhores zagueiros do mundo. Não só defensivamente, mas ele é um dos zagueiros que melhor constrói jogada na Europa. Ele tem um passe realmente muito diferenciado que pode ajudar muito na construção do Borussia, já que o Borussia preza pela bola, o Favre gosta que o time toque bastante a bola, que saia com qualidade lá de trás. Então o Hummels é um cara que vai agregar demais para esse elenco. Outra contratação que o Borussia teve foi o Nico Schulz, Isso mesmo. na lateral esquerda. Ele vai talvez dividir posição com o Rafael Guerreiro, embora o Rafael Guerreiro jogue mais à frente, tanto como volante e como meia esquerda. E tem o Schmelzer ainda, né? Que a gente nunca pode esquecer do Schmelzer. Ele tá ficando velho. A técnica dele já é algo questionável desde sempre, mas querendo ou não, ele tá sempre lá pra ajudar o Borussia, né? Não me faça lembrar dele perdendo uma corrida pro Miller com cãibra, com o meião já lá embaixo. É só isso que eu tenho a comentar. Ossos do ofício, cara. Ainda sobre o Borussia, foi campeão da Supercopa da Alemanha contra o Bayern, venceu por 2-0. Claro que é só um jogo de início de temporada, mas o Borussia mostra que vem com muita disposição, já que o time jogou os 90 minutos com muita dedicação física, parecia que já estava no meio da temporada. Eles correram bastante e mostraram que podem bater de frente com o Bayern. Em relação ao Bayern, eles perderam alguns jogadores, né? O Ribéry deixou o clube ao final do contrato, o Robben se aposentou, o Hummels foi pro Borussia, James Rodrigues voltou pro Real, o Rafinha veio pro Flamengo. Uma coisa que a gente deve frisar é que o Rames pediu para ficar no Real, pediu para não ser contratado pelo Bayern, que é até um pouco estranho se você for pensar que ele fez bons jogos pelo Bayern nesses 2 anos em que ele teve. Talvez tenha acontecido alguma coisa por aí. Você pode pensar também que ele tem uma treta interna com o Zidane, que é o técnico do Real Madrid, e isso pode ser um pouco questionável, ele querer não ficar no Bayern. O Real tá com umas coisas estranhas, né? Tipo, não liberaram o Bale pra acertar com a China e agora estão segurando o Rames lá, mas a gente fala do Real mais pra frente, né? É interessante ver as movimentações do Bayern, que após um heptacampeonato da Bundesliga, parece que eles, no melhor estilo NBA, estão passando por uma reconstrução. Eles estão deixando o Ribéry sair, que ele já tá velho, o Robben tá se aposentando, o Hummels, por mais que não seja tão velho, tá saindo, o Rafinha, e eles estão contratando o Lucas Hernandes, do Atlético de Madrid, o Pavard, do Stuttgart, e parece que tem como objetivo também comprar o Sané, que é jovem. Não foi oficializado ainda, mas deve ser contratado. Com toda essa reconstrução, eu acho que finalmente abriu uma janela para o Borussia conquistar a Bundesliga novamente, após 8 anos, né? E não é uma reconstrução tão ruim, né? Se você pensar que saíram jogadores velhos, eles contrataram jogadores de 25 anos para baixo. Então é uma reconstrução que está sendo bem planejada pelo Bayern. Isso é meio assustador se você for pensar. Tudo bem, tá abrindo uma janela pro Borussia, mas por talvez 2 anos, e aí depois o Bayern volta e ganha mais 7 domina novamente. Provavelmente esses jogadores que estão por exemplo, o Sancho que está no Borussia, daqui a 2 anos talvez não esteja mais no Borussia. Talvez seja no Bayern. Eles adoram um jogador do Borussia. No Bayern, por mais que sejam jovens, os principais jogadores, o Kimmich já é um dos melhores laterais do mundo, o Schürrle é um excelente zagueiro, tem o Tolisso, esses que eu acabei de falar, Goretzka, o Coman é excelente. Lewandowski mesmo já vinho, né? Vinho. Nossa. Foda, velho. Então, esquece a janela do Borussia. Acabou. Pra terminar aí os times que vão brigar pelo título, a maior contratação do Leipzig foi o Julius Nagelsmann. Eu me enrolo pra falar nesse cara. Era o treinador do Hoffenheim. Por muitos anos foi especulado no Bayern, né? Acabou não indo. Colocaram o Nico Kovac no Bayern, mas ele é um excelente treinador. Ele chegou já falando que ele vai brigar pelo título. O Leipzig manteve as peças deles e talvez seja verdade.
mas eu acho que o principal hoje, ao título, eu diria que é o Borussia. É muito interessante o Leipzig segurando os caras que despontaram lá, sem deixar esses gigantes levarem por cifras milionárias e fazer igual o Borussia fez há muito tempo atrás, que surgiram grandes nomes como Götze e Lewandowski, entre outros, e foram deixando serem levados pelo mundo do futebol. O Borussia fez o que podia fazer, né? O Borussia, na época, estava muito endividado, então eles conseguiram alguns jogadores que encaixaram. A gente pode lembrar do Sarrin, que foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na temporada 11-12. 10-11, eu acho. 10-11. Porque 11-12 já foi Bayern? Já foi Bayern. Não, foi o Borussia. Foi o Borussia. 10, 11, 11, 12. Foi. Eles conseguiram achar esses jogadores e, na medida do possível, eles seguraram por bastante tempo. A gente lembra que o Gundogan foi pro City há umas 2, 3 temporadas. O interessante do Borussia também é isso, né? Eles, pelo menos no momento que o clube tava lá, eles perdiam uma peça super importante, mas conseguiam repor rapidamente, barato, e rapidamente esse jogador dava frutos. E Quem não lembra do Lucas Barrios jogando muito no Borussia? Ele saiu e eles contrataram o Lewandowski para o lugar. É algo que o Borussia tem, assim, como um grande talento do clube, que é descobrir jogadores que encaixam no elenco. Os scouts deles. Os scouts são muito bons. Comumente chamado de olheiros. Um time que fez uma boa temporada ano passado foi o Frankfurt, que perdeu seu principal goleador, que foi o Jovic, que acabou indo pro Real Madrid. Voltando agora um pouco pro Leipzig, que acho que a principal perda foi o Bruma, que saiu e foi pro PSV. A manutenção do Timo Werner é muito importante, mas... Sim. Ele entra em final de contrato essa temporada. Talvez não, muito provavelmente será o último ano dele. Se é que eles não pensam em vender ele ainda no final dessa janela ou na próxima janela para conseguir alguma coisinha. Depende de como o time vai se comportar no campeonato. Se tiver que vender, vai ser agora, porque a partir do meio do ano ele já vai poder assinar o contrato para sair livre. Então. Pré-contrato, isso. Com um ano de contrato, eu não imagino que vai haver uma renovação agora, então... O piloto do avião da Dream Team está chamando agora para nós embarcarmos para a Espanha, que o campeonato principal é a La Liga. Caros companheiros de mesa, qual foi as principais contratações dos times da La Liga? Bom, o que eu percebi é que rolou muita transferência entre os próprios clubes espanhóis. E aí eu não vou citar todas, mas eu peguei as mais relevantes. E aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês também de como o time vai se sair nessa temporada. A primeira que eu gostaria de citar foi um jogador que foi cogitado no Liverpool na temporada passada por cifras milionárias. Fez uma boa temporada passada no Lyon, com 39 jogos, 12 gols e 9 assistências, que foi o Nabil Fekir, do Lyon. Acabou indo para o Real Betis por 19 milhões. Lucas, por quanto ele foi cogitado no Liverpool? Então, no começo da temporada passada, os jornais davam que o Liverpool tinha oferecido 50 milhões por ele e o Lyon bateu o pé. Bateu o pé e insistiu que não venderia. Uma temporada depois ele sai por um preço risonho se comparado aos 50 milhões, o que é muito estranho, né? Deve ter alguma história por trás disso, porque não faz sentido algum. Será que o desespero bateu? Não, na verdade, não. Ele tinha contrato, tinha mercado. Era o capitão do Lyon. Então, existe alguma história por trás disso, com certeza. É que não foi divulgado. Esse caso é muito estranho, mas a gente tem que parar para pensar também agora em casos que a gente fica achando ruim que o jogador se destaca e imediatamente sai, mas às vezes o jogador explode e ele tem que aproveitar que os clubes da Premier League estão querendo ele e tal, e outros cantos. O caso do Fekir nem é tão assim, porque ele continuou bem. Se a gente analisar de fora a situação, parece que é um cara que teve a oportunidade de jogar em clubes muito mais relevantes que o Betis e recusou, e agora está um clube médio, né? Então, é por situações como essas que eu realmente não penalizo os jogadores por deixarem os clubes em que eles foram revelados ou que eles são considerados ídolos, porque isso é a profissão deles, eles têm que pensar no melhor para eles. O que for melhor para eles, eu acho que tem que ser levado em consideração e o clube tem que agir em relação a isso. Por exemplo, o Fekir perdeu a chance, como você disse, agora ele vai ter que
E o próprio Lyon. Isso, e o próprio Lyon perdeu a chance de fazer muito dinheiro com ele, né? É algo que os torcedores, ao meu ver, pegam muito no pé. Eu acho algo que é realmente natural. São só o emprego dos jogadores. Nabil Fekir, na temporada 18-19 pela League One, ele teve 29 partidas, realizou 9 gols e deu 7 assistências. A Ligue 1, que é o da França? Isso. Exatamente. Mas a temporada anterior, né, 17-18, ele em 30 jogos ele já fez 18 gols e deu as mesmas 7 assistências e em uma temporada para outra sua média de gols caiu pela metade. Seguindo no Real Betis ainda, eles contrataram o Lo Celso, do Paris Saint-Germain, por 22 milhões. Manteve, né? Manteve. Ele estava emprestado lá, se deu bem no clube. Eu vi uns papos de que o time poderia vender ele já pro Tottenham, já que o Pochettino ainda busca mais algumas contratações, mas nada foi dito realmente sobre isso, nada foi levado mais a sério, não passou de especulação. O Betis, que vem jogando do jeito que jogou a temporada passada, manter o Lo Celso é muito importante pro estilo de jogo. Aquele estilo de jogo que já tem mais um passe, focado mais na posse de bola. Tivemos meio que uma troca, né? O Silensen saiu do Barcelona e foi pro Valência por 35 milhões. E o nosso Neto, queridíssimo Neto, saiu do Valência e foi pro Barcelona por 26 milhões, mas... Com alguns objetivos alcançados, isso pode chegar em 35 milhões. Basicamente foi uma troca de goleiro para goleiro. É algo até meio estranho. Jogar no Barcelona sempre é bom, né? Porque você ganha título, né? Exatamente. Só que assim, se fosse eu, acho que eu não teria tomado a mesma opção. Talvez sim, talvez não, porque é foda. Porque o Neto, ele tá, mas não tá no radar do Tite pra terceiro lugar. Não, esquece. Seleção é Coringão lá. Não tem muito o que fazer, não. Cássio, Walter e vai jogar. Cássio, Walter e Júlio César. Se o Corinthians pegar e subir um moleque de 15 anos, ele vai entrar no radar do Tite, mas o Neto não. Não tem muito o que mas fazer acho em que relação à seleção. pra Copa do Mundo provavelmente ele não vai ser chamado, mas durante as convocações ele pode ganhar chance. E acho que no Barcelona ele vai ter menos chance, porque vai jogar muito menos do que jogaria no Valência. Então, pensando nessa construção que o Tite vai fazer até a próxima Copa do Mundo, ele teria mais chances estando no Valência do que no Barcelona. Ah, sim, mas entendeu? Eu imagino... Não que ele vai estar na Copa do Mundo, porque acho que também não vai estar, mas ele vai ganhar teria mais chance de ser convocado nessa reconstrução pelo Valência jogando do que pelo Barcelona. Então, na próxima Copa, Ederson e Alisson já estão garantidos. Ah, com certeza. Eu imagino que o Cássio vai jogar até 2022. Sim, mas não sei se é o mesmo nível, né? Então, aí que tá. Importa? Isso realmente... Eu acho que realmente importa, sabia? Eu realmente desconfio do nosso professor Adenor aí. Eu acho que ele precisa de um cara da confiança dele lá. Porque o terceiro goleiro não vai jogar. O terceiro goleiro não vai jogar mesmo. Então, eu acho que deve ser alguém que ele realmente confia na terceira posição de goleiro, e parece que o Neto não é tão confiável, pelo menos pra ele, né? Mas eu acredito que se o Cássio cair de desempenho até lá, ele não vai ser convocado. Ele foi convocado assim. Eu não gosto do Cássio, mas ele vem jogando bem. Então fazia até um pouco sentido ele ser convocado, mas se ele parar, se o desempenho dele diminuir, acho que o Tite não vai fazer essa loucura de convocar ele mesmo assim. Pra muita gente ele já nem deveria ter ido, porque ele é o tipo de goleiro que faz defesas impossíveis e toma gols toscos. Mas os gols toscos deles não é tão frequente, velho. Não acontece com tanta regularidade, não. O único defeito dele, assim, que eu vejo é saída de bola, mas em relação a outras coisas, acho que não. Voltando aqui pra La Liga, eu queria só citar mais duas antes de partirmos pros gigantes. Mas já? Que foi a manutenção do Denis Suárez no Celta de Vigo. Olha só, o nome dele pintou de novo. Soldado voltando pra La Liga. Soldado só faz gol de pênalti. Soldado não é nem... Penal do Soldado? Não passa nem perto daquele cara que foi vendido pro Tottenham há muitas temporadas atrás. Ele passa perto do jogador que foi vendido do Tottenham pro Harry Kane começar a jogar, né? E veio do Fenerbahçe pro Granada a custo zero. Pichincha. Deu a louca no gerente. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Agora vamos comentar um pouco mais sobre os gigantes. Começando pelo Barcelona, atual campeão espanhol. Trouxe o Griezmann, do Atlético de Madrid. Trouxe o De Jong, do Ajax. O Neto, do Valência. No dia 3/8, o Barcelona fechou a contratação do lateral esquerdo do Betis, o Júnior Firpo.
por 18 milhões de euros. Você fazer a reserva ali do Alba. O Barcelona que procurou o Felipe Luiz por um tempo pra substituir. Ah, sim. Só que o Mengão contrato foi... de um ano, Mengão né? foi... O Mengão foi mais rápido. Surpreendentemente, o Felipe Luiz... O Foi Barcelona queria também colocar um contrato de um ano, né, pro Felipe Luiz. O Mengão foi mais Coisa ágil que nessa não agradou. Foi tipo Nets. Flamengo? Flamengo. Felipe Luiz sentou numa mesa. Flamengo. Continuando no Barcelona que tá focado agora em vender jogadores pra fazer caixa e buscar o Neymar, vendeu o Malcom por 40 milhões de euros, certo? Pro Zenit. O Zenit que por sua vez no vídeo de apresentação fez uma brincadeirinha pela passagem dele na Roma lá. Barcelona que ainda quer vender alguns jogadores, igual o Rafinha que não vai ter tanto espaço, o Felipe Coutinho dizem que tá recebendo propostas Eu e tal. ouvi dizer que é o Arsenal. O Arsenal quer ele por empréstimo. Sim. Seria uma boa pro Coutinho e pro Arsenal. E pro Barcelona. E pro Todo mundo Barcelona. sai ganhando. Não desempenhou o que era esperado Isso mesmo. pelo Barcelona. Depois que saiu do Liverpool, nunca mais. Até agora o valor de receitas do Barcelona em contratações foram 146 milhões de euros. Então se um clube que tá querendo... Já foi muito tá disso no Griezmann. Então. Num balanço de transferência tá em negativo 108, mas é um valor que é investido mais no Griezmann, que foi 120 milhões na contratação dele, então... Vale a pensando pena, né? Sim, vale muito a pena pelo jogador que é, mas pensando assim, se fosse trazer o Neymar, é um time que teve um alto investimento, mas também compensou com várias vendas e... Como é um time gigantesco, tem um bom dinheiro em caixa para negociar vários jogadores assim. Só em tese deveria ficar preocupado com o fair play financeiro, né? Em tese. E com base nisso, ultimamente o que vem sendo noticiado, a gente não sabe se é verdade ou não, a alternativa que o Barcelona tá procurando fazer junto com o PSG é o mesmo que eles fizeram com o Mbappé quando saiu do Mônaco, que é fazer o empréstimo com compra garantida no final desse ano de empréstimo. Porque que aí não entraria no fair play financeiro desse ano, e sim só nos gastos do ano que vem. É uma safadeza isso. É a famosa jeitinho brasileiro. Vocês acham que teria espaço pro Neymar? Bom, agora que o eu ataque imagino tá tão... que no esquema tático o Griezmann poderia jogar pela direita, o Neymar pela esquerda, o Messi no meio e o Suárez mais à frente. A gente pensa quem pode marcar nesse time, aí é que tá a complicação, porque o Griezmann pode voltar para marcar, ele jogou no Atlético de Madrid muitos anos desse jeito, e o Suárez até poderia voltar caso ele fosse mais novo, agora que ele já tá um pouco mais experiente, eu diria, é algo que ele não pode fazer com tanta regularidade. O Neymar nunca foi conhecido por fazer isso, ele sempre foi o cara do time que não voltava para marcar. E o Messi, a gente sabe, o Messi nunca fez isso e não vai ser agora que ele vai fazer isso, então Busquets vai ficar sobrecarregado, o De Jong, se jogar, vai ficar sobrecarregado. O Arthur, o Vidal, Qualquer um do meio vai sofrer um pouco mais. E o Barcelona é um time que se baseia muito nas laterais. Os laterais sobem muito para fazer apoio, principalmente o Alba. A cobertura do Busquets teria que ser muito absurda ali para conseguir ocupar todos os espaços do campo que seriam deixados por todo mundo que subiu pro ataque. até com base nisso, o Barcelona tá de olho em um jogador de São Paulo. Que? É, Quem? Tietê. O maluco corre o campo inteiro uns 90 minutos. Tem um cara no Flamengo que tem o Cuejá, faz isso aí também. Hoje. Mas ó, agora eu vou falando sério. Busquets já não é tão novo assim, então o físico dele, a condição física dele, caso o Neymar chegue, caso tudo isso aconteça, seria muito importante, porque não sei se ele aguentaria fazer isso durante o jogo, por exemplo, na Champions na quarta, na La Liga no domingo, então o elenco ali que o Barcelona tem no meio de campo vai ser muito importante, então Vidal, o Arthur, o De Jong, o próprio Busquets e quem mais eles acabarem trazendo. Eu acho que na La Liga eles não vão sofrer tanto, mas principalmente na Champions League pode ser algo a se preocupar. Quando pegar um time com o meio campo mais bem montado e um contra-ataque mais ágil, mais veloz, pode sofrer um pouquinho. Sim. Principalmente em época, na fase eliminatórias, que os times se estudam mais. Um time sobrecarregado assim tem fraquezas mais visíveis para os times explorarem. Então pode ser um belo problema para o Barcelona enfrentar aí. Fica aí a tarefa pro Valverde, que já foi muito criticado, equilibrar esse time. Mas a gente tá falando isso, mas pode ser que não necessariamente joguem os quatro juntos, né? Não, o Griezmann ou o Neymar pode comer o banco um do outro, se revezar. Os caras são... Não, É fala impossível, mais cara, em jogos de Champions. Jogos de Champions. Não, é impossível. Jogo de Champions
É o momento de usar tudo que você tem. Sim, pra mas isso eles foram se contratados. essa fraqueza realmente for algo que acabe pesando pro clube, pode ser que sim, que um ou outro saia. Não. Primeiro sai o Valverde, depois sai eles. Eu acho que é É exatamente isso. impossível, é impossível. Um time da La Liga que se movimentou muito agora também foi o Atlético de Madrid. Teve várias saídas vários jogadores importantes para o clube saindo, mas também teve várias contratações boas. Como, por exemplo, o João Félix, que veio do Benfica por 126 milhões. Teve o Marcos Llorente, do Real Madrid, vindo por 30 milhões também. Teve o Trippier, vindo do Tottenham Hotspur, Bela contratação. por 22 milhões. Tipo, a contratação mesmo. E também teve o lateral de esquerdo, que é um bom jogador e novo por ter 21 anos, o Renan Lodi, do Atlético Paranaense, vindo do Brasil. E para substituir o Godinho, o Atlético de Madrid contratou um conhecido do futebol brasileiro, que é o Felipe. Jogou no Corinthians, jogou no Porto, tentar suprir a saída do Godinho. E ele veio por 20 milhões de euros. E é um time que perdeu muitas peças importantes, né? Não sei se perdeu, mas... Perdeu o Rodri pro Manchester City. Deu o por Rodri. 70 milhões. E teve o Lucas Hernandes, por Bayern também, por 80 milhões. E o Griezmann por Barcelona, que a gente falou anteriormente. Bom, Teve a saída do Juan Fran, dois laterais antigos que estavam no Atlético de Madrid, que era o Juan Fran, lateral direito, e o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que já... O Juan Fran tem 34 anos, o Felipe Luiz 33, então para um time nível Europa... Já são jogadores que começariam a cair o nível. E como contrataram laterais, pelo menos um lateral novo, é um time que pega uma reestruturação até boa ali no sistema defensivo. O Godinho também já não era um cara tão novo. Então é um time que se movimentou bastante na La Liga. Pelas contratações que eles fizeram, lógico, eles entraram numa reconstrução, tinha muito jogador antigo no clube, uma média de idade alta. Além de uma possível reconstrução do elenco, me parece que eles estão tentando uma filosofia nova. Eu sei que o Simeone não vai abandonar o estilo de jogo dele, mas parece que eles querem um time mais ágil, mais jovem. você acha que o pessoal vai se encaixar realmente? Porque você pode... Por exemplo, o Trippier foi uma belíssima contratação. A última temporada dele não foi tão boa no Tottenham. Mesmo assim, foi uma bela contratação. Eu gostei da Copa dele. Então, a Copa passou tem muito tempo já. Mas o Trippier, por exemplo, não é um cara que defende tão bem. Ele pode cumprir o papel defensivo corretamente, mas ele não é um cara que vai ficar lá atrás igual o Juan Fran ficava. Você acha que o Simeone consegue se adequar a esse jogador novo? Na verdade, o Atlético de Madrid se baseava numa defesa por zona, né? Talvez segurar um pouquinho mais ele... E com uma cobertura ali... O Trippier, você fala? Trippier. Mas aí você tira o melhor dele, que é atacar. Ele pode ser usado como um ala também. Eu acho que se contrataram ele pra deixar travado na lateral, que coloque um zagueiro lá atrás. Porque o Trippier... A principal característica dele é cruzar bem a bola, 1-2, rápido. Bola parada muito boa. Bola parada muito boa. O passe dele é bom. O passe dele é muito bom. Seria muito desperdício deixar ele parado lá no fundo. É por isso que que nem eu comentei. Pode ser que o Simeone busque uma nova identidade para o time, talvez porque eles chegaram tão longe com uma certa filosofia e não conseguiram conquistar a Champions, e agora ele esteja buscando um time mais jovem e jogar um pouco mais para frente. Até com base no que o Carlos acabou de falar do mais jovem, o Atlético de Madrid contratou também o Renan Lodge, né, do Atlético Paranaense, um menino novo, que jogou muito bem pelo Atlético Paranaense. O Atlético de Madrid também, que se eu não me engano, tem a opção de compra do Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, então pode ver que o Atlético de Madrid tá indo para um lado de jogadores mais jovens, João Félix, o Lodge, o Trippier. Tá tentando buscar um futebol mais vistoso, né? Um futebol mais pra frente. Na verdade eu acho que não. Isso nunca foi o importante pro Simeone. Eu só acho que eles estão tentando só rejuvenescer mesmo o elenco, mais ou menos do mesmo jeito que o Bayern tá tentando fazer, só que o Bayern vai continuar muito forte, enquanto o Atlético vai dar um passo para trás, eu imagino. Talvez agora, com esse fim de ciclo, o Simeone se mostre um treinador capaz também de propor? É. Você acha? Eu não acho, mas eu tô falando, é a oportunidade dele aí agora. Você acha? Eu acho. É?
Eu não tenho essa Você certeza. acha que ele tem isso no repertório dele? Eu acho que dá. Eu acho Dá que pra ele tem impor capacidade, não sei se ele quer. Um time que jogue pra frente, bonito. Bonito? E com garra, que é a marca dele. Você acha que pode fazer um estilo de jogo mais clope, assim? Acho que aí é muito pra frentemente pra ele. Calma. Aí é muito insano. Passo de cada vez, gente. Eu acho que ele consegue fazer assim, o time mais jogar, mas aí o problema é se ele vai querer ou não. Então, eu também acho que nunca foi o desejo dele. Acho que agora ele tem peças na mão para isso, ele tem. Não que ele não tivesse na verdade, também. então, isso que eu ia falar, ele Não já que ele já tinha, né? tivesse. Ele já tinha. Talvez agora ele tenha peças só para isso. Talvez esses aí já não se encaixem no estilo mais antigo. E esse João Félix é bom? É bom, hein? O desempenho dele é 43 jogos e 20 gols. Campeonato português, galera. Mas, Não, mas todo ele- mundo joga o Campeonato Português e nem todo mundo faz isso, né? Então, e um cara de 19 anos fazendo isso, então. E o que é noticiado é que no jogo contra o Atlético de Madrid e o Real Madrid nessa pré-temporada, que foi 7x3, certo? Eu vi. 8x3? Não, foi 7. Foi só 7x3. Foi 8? Atlético Mineiro de quem? Atlético de Madrid contra o Real. Foi 7x3 e dizem que o Sérgio Ramos falou pro Zidane Zidane? foi que como você deixou esse cara passar. E pegou o Jovic, Exatamente. O cara falou isso? Não que pegou o Jovic, mas realmente deixou o João Félix passar pro rival. Falou isso na frente do Jovic. Falou, você trouxe essa tranqueira aí, você deixou os caras levar o João Félix? O Atlético de Madrid, pensando nessa reestruturação, ainda assim saiu com um balanço de transferências positivo. Teve um ganho de 311 milhões com receitas de venda de jogadores, mas isso entre o Griezmann com 120 milhões. Mas as despesas também foram altas, que foram 243 milhões. E teve a do João Félix, que foi maior do que a venda do Griezmann, Dá que um é saldo de quanto? 67 milhões. O Griezmann foi 120 e o João Félix foi 126. Mas mesmo assim conseguiu sair com saldo positivo. Então para um time que quer se reconstruir é bom isso. E é importante também que eles acabaram de trocar de estádio, né? É verdade. Essa é a segunda temporada no Wanda, né? Isso. Por um alto valor. Talvez a venda do Griezmann tenha sido... É que eles pagaram Na mais. verdade, do o João Griezmann Félix. tava em final de contrato, né? Tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Já que foi citado, vamos agora pro Real Madrid, que também teve várias contratações. Acho que a principal é a do Hazard, os 100 milhões vindo do Chelsea. Finalmente saiu do Chelsea, né? Teve o Luka Jovic, que veio do Frankfurt por 60 milhões. Éder Militão do Porto por 50 milhões. E o Rodrigo vindo aí do Santos por 45 milhões de euros. E tem o Mendy também, Tem né? o Mendy. Que deixou o Lyon Muito também. bom, Mendy. Muito bom, Mendy. Já chegou 48 aquele medinho milhões. no Marcelo, né? Marcelão já é banco. Errou no amistoso contra o Tottenham. Ah, mas ali foi deu muita dó, Ele mano. correu igual louco. Deu muita dó, Ele cara correu igual- dele. ele fez o que dava pra fazer. Era só que o Sérgio Ramos não tava no lugar certo. Gente, pelo amor de Deus. Coitado. Só deu tudo errado pra ele, se fuder e agora é banco. Antes da gente falar das saídas, né? Não foram tantas, mas citar essas chegadas no time do Real Madrid, que fez uma temporada passada muito, muito ruim pro nível Real Madrid. O que vocês esperam aí com Hazard no elenco? Finalmente saiu do Chelsea, né? Há muito tempo custado na Espanha e agora foi pro Real Madrid. Bom, o Hazard, eu imagino que agora ele vai mostrar todo o potencial dele. Não mostrou na verdade ainda. ele já mostrou, né? Mas agora, pelo Campeonato Espanhol ser um campeonato menos físico, eu pensei em dizer fraco, mas eu falei que não. Pensei, melhor não. Assim usa a palavra campeonato mais fraco. Menos competitivo. Isso, vai. um campeonato menos competitivo. Ele vai ter mais espaço para desempenhar o futebol dele. Tem tudo agora para ser realmente reconhecido como um dos melhores do mundo, que na minha visão ele já era, mas principalmente aqui no Brasil existe essa mídia que acompanha Barcelona e Real Madrid e só, né? Então ele vai passar a ser reconhecido pelo menos aqui no nosso país como um jogador dos melhores do mundo, que é onde ele pertence. E qual foi a posição mais alta dele entre os melhores do mundo? Me fudendo, fácil. Ele pega top 10 alguns anos Ele aí, pega mas... top 10 direto. Ele tá no top da edição. Ele só chegou meio gordinho. Ah, mas jogador de futebol, isso daí perde rapidão. Militão que não vai começar como titular, então vai ter que buscar sua vaga na Copa, tanto como zagueiro ou como lateral, onde ele já foi bem. No Porto ele jogava como zagueiro
desempenhou muito bem, e no São Paulo como lateral ele também foi bem. Então... Ele já chegou a jogar como lateral também no Porto. No Porto, sim. Vai ser as duas chances que ele vai ter, vai ser como zagueiro lateral ali e vai ter que aproveitar na Copa do Rei. O que ajuda ele é que ele é versátil. Isso, bastante voluntarioso, né? Eu imagino que se algum dia precisarem que ele jogue de volante, ele consegue também, tranquilamente. Na verdade, com a saída do Marcos Llorente, o Casemiro não tem alguém da característica dele assim pra suprir. Talvez se o Casemiro sair, o Militão seja o provável substituto. E ele é novo também, né? Ele tem só 21 anos, então ele pode aprender, evoluir né? bem. Ele pode aprender a fazer a função. Ele não vai ser, na minha opinião, ele não vai ser nenhum Kanté da vida. Ninguém é o Kanté. Ninguém é o Kanté. Só Titi. Mas ele tem sim a qualidade, como vocês falaram, ele é muito novo. Ele pode sim se tornar um ótimo volante, um ótimo lateral ou um ótimo zagueiro. Em qualquer posição que ele jogar, ele é o cara. Pode flopar já. Ele pode ser Pelo menos já trouxe dinheiro pro São Paulo. Falando de flop, mais pra frente eu iria falar de um jogador que pra mim foi um tremendo um flop aí. Continuemos. E teve o Mendy. Ótima contratação, cara. O Lyon tá se despedaçando, né? Se você for pensar que o Ndombele foi pro Tottenham, o Mendy foi pro Real, o Fekir foi pro Betis. Hoje não! Hoje sim! O Vi fez uma pergunta muito pertinente um dia atrás, lembra? O que o Rodrigo, eu não vou falar Rodrigo de novo, Rodrigo, né? em que realmente ele é bom? Não sei, O as drible, especialidades, características. É mais um contra um, né? Não precisa... Eu só não conheço mesmo o É jogo. mais um contra um. Uma diferença, assim, que eu vejo que pode ajudar o Rodrigo, que pra mim falta no Vinícius Júnior, é a finalização. A finalização do Vinícius Júnior é muito ruim, velho. É horrível. Ele acerta uns chutes meio... cagado. Mas mano, por isso, acho que isso pode atrapalhar muito o Vinícius Júnior no Real Madrid, essa finalização. Sabe quem começou assim? O Sterling. O Sterling começou assim no Liverpool. Mas o Vinícius Júnior não vai ter o Guardiola pra ensinar, né? Realmente. O Vinícius Júnior no Flamengo já era assim. Teve um jogo só contra o Emelec que ele entrou, fez 2 gols, fez 3 finalizações, fez 2 gols. E foram, tipo, as 3 foram finalizações boas. Mas mesmo assim, a maioria dos jogos ele não finalizava bem. Então é um ponto que ele tem que melhorar bastante. Vai ser importante pro Vinícius Júnior, então. A gente vê nos próximos anos se ele vai virar esse Sterling pós-Guardiola ou se vai jogar como o Sterling antes do Guardiola. Se ele vai ser o Sterling ou vai ser o Bernard, né? E as saídas do Real, meu caro Elis? O Real Madrid teve umas saídas do Kovacic pro Chelsea por 45 milhões. Teve o Marcos Llorente já citado pro Atlético de Madrid por 30. E teve a saída do Sebadios pro Arsenal por empréstimo. E é um time que teve poucas saídas relevantes, assim, tirando os 2 primeiros citados. E foi um time que mais investiu do que gerou receitas com transferências. Eu acho que era de lei, né? Depois de uma temporada ruim, a torcida... Sim. Ia pedir mesmo que tivessem contratações boas e que mudassem o cenário do clube, e contratações boas saem caro. Só pra ressaltar também, né, que teve o Rames Rodrigues que voltou agora. Não se sabe se ele vai ficar, né? Eu imagino que não. Eu imagino que não. Eu queria que ele ficasse, cara. Eu gosto do Mas Rames. o Zidane não gosta dele. Então, esse é o problema. E eu acho que o Zidane manda mais que você. Uma pena pra você, cara, Flávio. O Rames fala, Real? Aí fala, não. Real é o caralho. Real, cara, vou ganhar em euro. Saída do... Real é o caralho, velho. Caralho, que delay, mano. Ainda tem muito processo, mano. Também tem a provável saída do Gareth Bale, né? Que tá sendo especulado em times da China, já foi especulado no Tottenham. Mas China fechou, né? China fechou? Se não me engano, fechou. Oh, meu Deus do céu. Eu pensei que O Bale não vai pra China. Bom, o Bale... Cancela o Bale na China. Mas uma das coisas que emperrou a saída do Bale foi a família dele. A família dele não queria ir pra China. Eu agradeço a família do Bale, porque eu não queria ver o Bale na China. Eu nem ia ver o Bale na China. Ele não queria não ver o Bale na China. O Bale, que durante o jogo de pré-temporada não estava praticando esportes, estava jogando golfe. Aí, ó. Golfe. Durante o jogo ele estava jogando golfe. Mas aí... Dizem que o Bale, ele gosta mais de jogar golfe, que não é esporte, do que futebol, né? Aí é complicado, aí tem mais que vai pra China mesmo. Não, okay. Eu acho que o Bale ainda tem muito mercado aí na Europa. Eu vi sondagens de que o Arsenal também tá de olho nele. Eu acho que seria uma boa volta dele pra Premier League. Eu queria trazer aqui uma dúvida e um questionamento para todos os caros amigos da mesa.
Veio no Vasco. Bangu 13. E as previsões pra essa La Liga? Quem vocês acham que vai ser o campeão? Acho que esse ano ainda dá Barcelona, então... É, provável, porque o Real Madrid meio que tem muitos jogadores jovens e até esse time se O encaixar. Real Madrid e o Atlético de Madrid meio que estão numa reconstrução. Acho que abre muito caminho pro Barcelona continuar aí mais uns 2-3 anos sendo campeão. Também acho que o Barcelona vai ser campeão novamente. No caso do Real Madrid, acho que um ponto a gente ficar de olho nessa temporada vai ser em relação ao desempenho do meio de campo do Real Madrid. Temporada passada já não veio bem, esse ano eu também não acho que vai voltar a ser o que era na época do Zidane, então ficar de olho no Casemiro, no Modric, que esse ano nem entre os 10 melhores da FIFA lá está, no Kroos também. A Toni Kroos é aquela, né, mano? Não erra passe, mas também só toca de lado e toca pra trás. Não vai ficar nessa aí o resto da carreira. E pensando nisso, o Real foi atrás de... Tá indo atrás de quem, Flávio? Pode chegar o Van de Beek, meu caro Vinícius. Mais um bom jogador aí pra esse meio de campo. Veio do time promissor do Ajax. Eu não vou deixar passar aqui e, como dito aqui pelo nosso amigo Vinícius, é o novo Gerrard. Não tem as mesmas características de marcação de alguns caras do meio de campo do Real Madrid, mas pode ser um bom jogador ali, mais ágil que o Isco e não tão defensor como o Casemiro. O Van de Beek não é ágil não, cara. No sentido de movimentação, ele é muito box to box. Ele não é o Neymar de agilidade, não. É, então, mas ele é Ele meio... não tem um gingado Ele é meio brasileiro. Ele tem o cerebelo tão desenvolvido igual o Neymar. Ah, é? O Cerebelo faz isso, é? Ele faz as correções nos movimentos. Caralho, eu não sabia disso. Tá, vai. Adrendim Fica na Podcast massa também é muscular. cultura. Você não vai botar isso, né? Não é Não, possível. não, pelo amor de Deus. Não. O Gafanhoto não tem filtro não, mano. Isco, Casemiro, Modric e Kroos são todos jogadores assim bem lentos, né? E apesar de que a gente vê esse time ganhar 3 Champions seguidas, parece que agora é uma coisa absurda esse meio campo da Serra. Parece que nunca vai dar jeito. E o Van de Beek é um cara que traz uma energia, uma dinâmica nesse meio campo que parece ser exatamente o que o Real Madrid está precisando nesse momento. Sim, intercalar também com a juventude, com uma pessoa mais experiente. Então, olha com o Kroos ou com o Modric, pode ser que seja uma boa solução. Ele é a peça essencial na pressão que o Ajax fazia nesse meio campo, e o De Jong era o cara mais de manutenção de bola e passe. E talvez o Real Madrid possa fazer uma parceria dessa 2.0 colocando o Van de Beek e procurando em Kroos ou Modric alguém para fazer a função do De Jong. Partindo da Espanha agora, vamos embarcar para a Itália, que é o campeonato comumente chamado de Série A. Cara, o Felipe aqui, especialista em Itália. Quais são os principais destaques da Itália? Ele foi o nosso especialista no Calcio lá. A última temporada ele até acompanhou o Loco, viajou para ver vários jogos. Tanto que ele não estava presente para gravar o nosso primeiro podcast porque ele estava voltando ainda da Itália. É isso mesmo. Pode ver que ele tem uma pizza na cabeça agora. Bom, mas a gente pode começar falando primeiro de um jogador que pra mim é um tremendo de um flop, não sei pra vocês. A gente teve a saída agora do El Shaarawy, que tava na Roma. Caralho, velho. Ninguém lembrava disso. Ninguém lembrava dele, né? Enfim, saiu da Roma agora pro Xangai Shenhua. Como é? Xangai Shenhua. Xingou quem? Xangai, enfim, saiu pro Xangai. A cidade. A gente teve também o De Rossi também saindo da Roma, vindo para o Boca Juniors. Temos a volta do Vitor Hugo saindo do Fiorentina, vindo pro Palmeiras, né? Definitivo. Na minha querida... enfim. Miranda saindo da Inter. Querido, que caralho? É a Inter sem título dele. Indo pra minha Inter, né? E perdeu o Miranda. O Miranda agora foi pro Jiangsu Suning. Como é que é? Jiangsu Suning. Foi pra China, fala. Foi pra China. Não, tem que ser o nome do time. Foi pra China. Miranda aí. Esse é o momento, menino. Vamos lá, o Miranda saindo da Inter pra o Jiangsu Suning. Caralho, era outro time, pô. Não, é esse mesmo, caralho. Ele tá inventando, pô. É esse mesmo, Jiangsu Suning. Mas não era antes. Pra substituir a saída do Miranda, a Inter trouxe o Godin a custo zero, vindo do Atlético de Madrid. Passando pra Juventus, a gente teve o Ramsey, contratado, vindo do Arsenal. Temos também o De Ligt, vindo do Ajax, pra a Juve, que custou 85 milhões de euros, sendo um dos zagueiros mais caros da história. Temos também o Rabiot e o Buffon, ambos vindo do PSG a custo zero, pra Juve. Voltando um pouco pra Inter.
Temos o Barella, vindo pro Cagliari. Ah, não, vai se fuder. Salcedo, vindo do Genoa. Não, para. Algo que interfere também no nosso campeonato brasileiro. A gente tem que lembrar que o Gabigol tem contrato com a Inter e o empréstimo para o Flamengo termina em dezembro. A notícia saindo que a Inter não tem interesse de manter o Gabigol, mesmo ele vindo de artilharia no Brasileirão. Então é um jogador que muito provavelmente será negociado pela Inter. E ainda na Inter, que pode acabar que vai perder, na verdade, o Icardi, não se sabe pra quem. A Inter quer perder ele pro Napoli, mas a esposa dele, né, também a empresária dele, quer que ele vá pra Juventus. Quer que a Inter perca ele pra Juventus. Quer que a Inter tá em maus lençóis quanto a esse atleta, que tinha tudo pra ser, tipo, um dos grandes ídolos do time, e por problemas fora de campo, acabou jogando isso fora. E falando no Gabigol Flamengo, o Flamengo que vendeu o Léo Duarte também pro Milan, pelo valor? 10 milhões de euros. Paçoca. Uma velha barreira, uma paçoca. Léo Duarte indo pro Milan por 11 milhões de euros. 70% do... 70% do passe. Uma outra saída do futebol da Itália foi da Roma, que saiu o Gerson por 11 milhões de euros. A gente tem que lembrar que o empréstimo do Bruno Pérez termina no final do ano e ele volta pra Roma. Graças a Deus. Não seja clubista. Nossa. Você disse que a esposa do Icardi quer que ele vá para Juventus, mas parece que essa posição vai ser ocupada pelo Lucacão, porque uma troca com o United por Dybala parece que já está bem encaminhada com a Juventus. Pra Inter isso seria bom. Inclusive a Juventus já consultou a Inter sobre uma troca de Dybala e Icardi. Acabou não acontecendo, porque a Inter, ela sabe que vai perder o atleta e quer perder o atleta. Mas o que seria bom que você falou? A troca de Dybala e Lukaku? Seria bom pra Inter sim, porque aí o Icardi não vai pra Juventus. Porque a Inter não quer que o Icardi vá pra Juventus. Tanto que a proposta do Napoli pra Inter é uma proposta melhor, por isso ela quer que o Icardi vá pro Napoli. Mas até por uma certa pirraça tanto da empresária quanto do atleta, eles não aceitam ir jogar no Napoli pra poder ir pra Juventus, mesmo a Juventus pagando um valor menor. No caso, pra Inter. É especialista Felipe. Quem você acha que briga mais pelo título desse ano? Esse ano ainda, no momento agora, né, com os elencos de hoje, não tem como fugir. Acho que a Juventus é candidatíssima a ganhar mais uns 3 anos aí. Caralho, 3 é muito? Tem quanto atualmente? Peraí. Quantos anos de contrato o CR7 tem? E aí a gente sabe mais ou menos quanto a Juventus vai ganhar. Mas já ganhava sem ele lá. Vai continuar ganhando. Mais uns 4 anos garantido aí, sem dúvida. Hoje em dia, o único time que pode bater de frente com a Juventus é o Napoli, mas acho que não consegue tirar o título. Tem a própria Inter que venha sonhando em reduzir a distância, mas para título do italiano é muito difícil. Acho que não tem de onde fugir. Né? É impossível, não tem como fugir. O campeonato italiano hoje já vem sendo de 7 títulos seguidos da Juve e vai continuar sendo assim por um bom tempo. Senhor Felipe, embarque no nosso avião da alegria para viajarmos para a Inglaterra no campeonato da Premier League, um dos campeonatos que tem a maior competitividade do mundo do futebol. Caros amigos, quais foram os principais destaques dessas contratações? Uma contratação que não foi muito falado por aí, mas que eu realmente gostei, é uma saída da Premier League. Quem ousou? O Idrissa Gana Gueye deixou o Everton e foi pro PSG por 32 milhões. Foi barata. Então, o Gueye, eu acho que ele tem muita qualidade, não só para desarmar, mas para armar. Ele é um jogador muito voluntarioso. Eu chegaria a dizer que ele pode ser o jogador mais próximo que nós temos do Kanté. Ah, sim. Não algo absurdo igual o Kanté, mas algo próximo. Eu acho que agora, num clube mais estruturado, num time mais forte, se ele tiver espaço, ele pode render muito no PSG e ter um reconhecimento maior que ele merece. Voltando àquilo que você disse sobre ele ser parecido com o Kanté, isso é comprovado pelas estatísticas da Premier League, que se você olhar nos últimos, 3, 4 anos, as estatísticas defensivas são todas lideradas por Kanté e Gueye, né? Kanté e Gueye. Eles só se alternam assim na liderança de alguns. Talvez o Ndidi ali no meio, mas é sempre eles. Isso. Tottenham contratou o Ndombele pro lugar do Dembélé, o que seria quase que uma evolução de um Pokémon, né? Dembélé devolve para Ndombele. O Ndombele fez uma temporada sensacional no Lyon e o Tottenham foi atrás dele porque era algo que o time carecia demais desde que o Dembélé deixou o time no começo do ano. O Dembélé já não rendia o que ele tinha rendido anteriormente e sofria com muitas lesões, então o Ndombele vai dar aquela saída de jogo que o time
time precisa. Claro que o Dembélé era uma saída de jogo um pouco mais, digamos, perigosa, porém inteligente, porque ele conseguia driblar na hora certa, passar na hora certa, tanto que em alguma temporada o Dembélé foi o jogador que mais teve dribles sucedidos na temporada, acima de Neymar, Mbappé. Ele dava essa saída de jogo pro Tottenham diferenciada. O Ndombele passa um pouco mais, mas ele pode dar essa saída que o Tottenham necessitava há um ano, mais ou menos. Até porque não foi uma grandiosa temporada do nosso queridíssimo Dele Alli, até pela expectativa de que nós tínhamos da temporada anterior a essa, que ele foi muito bem. Ele vem quase que construir o jogo ali e pode ser uma peça fundamental até para manter ele mais jogando na frente, formar aquele quarteto forte que o Tottenham tem. Então, eu prefiro o Dele Alli jogando um pouco mais à frente. Eu acho que ele sabe resolver as jogadas ali, sabe finalizar bem as jogadas. Muitas vezes joga quase como um segundo atacante ali no Tottenham, na chegada. Com a chegada do Ndombele, ele pode deixar um pouco mais a criação de jogo pro Eriksen, pro Winks, talvez, Sissoko, Ndombele. Então, esses caras que podem criar de lá de trás. É o que não tá faltando no Tottenham, né, agora. Então, na verdade, na temporada passada faltou. Por lesão, coisas que aconteceram. O Dele Alli mesmo ficou machucado uma boa parte da temporada. Eu acho que o Tottenham vem muito forte essa temporada. Eu acho que essa temporada vai ser a temporada. Você acha que o Tottenham vai ser o campeão? Eu acho que vai brigar com o Liverpool e City nessa temporada. Tottenham é campeão da Premier League. O ousado chegou. Teve o Chelsea, né, que renovou com o Kovacic. Isso, o Chelsea decidiu impedido de contratar, né? Eles estão impedidos de contratar, mas eles, como o contrato do Kovacic já tinha feito antes, então eles puderam optar por contratar ele. Ele foi quanto? 45 milhões? 45 milhões. É uma bela quantia, né? Mas devido às circunstâncias em que o Chelsea se encontra, eles não poderiam fazer outra coisa a não ser contratar, né? Eles também contrataram o Pulisic, né? O Pulisic chegou agora. Mesmo com essa restrição deles de contratação, eles optaram por não ficar com o Higuaín. Eles deixaram o Higuaín sair. Eu não sei se isso é bom ou ruim pro Chelsea. Eu também ia falar isso agora, não sei se foi bom ou ruim. É um cara que se desvalorizou muito, né, nos últimos anos. Não sei nem porque valorizou. Então, ele fez uma boa temporada no Napoli. Acho que o recorde de gols em uma edição de campeonato italiano. Gols, eu acho. Foi algo bem E depois expressivo. Ele deu uma de Judas e foi pra Juventus. Mesmo caso do Sarri. O karma chegou pra ele. Fez ser Judas aí. Ele teve algumas baixas, né? Não pode contratar, mas teve algumas baixas. Sim, perdeu o Hazard, né? Perdeu o Hazard. Teve o Cahill, que agora tá sem clube. Essa saída do Cahill é um belo exemplo do que o time tá tentando fazer, né? Que é reconstrução, mais um time que tá tentando reconstruir aí. Ele é mais forçado, né? O Chelsea é mais forçado, mas é uma reconstrução que tá acontecendo. Eles contrataram também Super Frank Lampard tá voltando pra Stamford Bridge. Ele vai ter um trabalho bem complicado aí, de achar o talento que os jogadores dele têm. Vou ter que garimpar entre os 450 jogadores que eles têm emprestado pelo mundo, né? Isso. Tá só alegria. Eles estão deixando a gente sonhar. O United contratou o Wan-Bissaka. Essa é uma contratação muito boa do United. O Wan-Bissaka fez boas temporadas pelo Crystal Palace. Em especial, essa última temporada dele foi muito, muito sólida. Tanto que ele foi um dos melhores laterais direitos da temporada. Agora, o Solskjaer precisa colocar ele num sistema de jogo que privilegie o jogo dele. Ele sabe defender, mas a principal arma dele é atacar. O United também contratou o Maguire. O valor maior do que o Van Dijk. Foi 80 milhões. E também maior que o Delite. Você disse sobre o Wan-Bissaka que ele é muito bom atacando, mas eu acho que talvez até o melhor seja defendendo. Eu gosto bastante dele atacando. Então descobriu que o Wan-Bissaka é o melhor lateral do mundo. Não, o melhor lateral do mundo ainda vai ser dito aqui. O camisa 10 do São Paulo. Então, o United contratou o Wan-Bissaka, jovem, Daniel James.
Tá bem jovem. Isso, tá dando mais visibilidade aos jovens, um pouco né? dele pra quem acompanha mais, porque eu sei que ele tá no Swansea, tava no Swansea, mas eu particularmente não conheço o atleta. Eu também não, veio da Championship, né? Não acompanhei muito a Championship, vi alguns jogos específicos, mas... Bom, mas isso mostra que o United também tá optando mais pelos jovens, né? Parece que o futebol inteiro tá passando por uma reconstrução, né? O United contratou o Maguire. É o cara que tava sólido no sólido. Ele é muito bom. Leicester. No Leicester. Ele é muito bom zagueiro. Talvez não valha o que foi pago por ele, mas os moldes do futebol atual estão apontando pra isso agora. Ainda mais a Premier League, né? A gente já não pode mais jogar uma contratação pelo dinheiro que foi gasto, né? Atualmente eu já nem penso mais desse jeito. O jogador não vale isso, porque ninguém vale nada disso. Eu já nem comento mais isso. Em meio a tudo isso, ao valor absurdo, ele é muito, muito bom. Muito bom, realmente. E também o Ambissaca é um jogador jovem, o Daniel James é jovem, e agora parece que vai haver uma troca de Bala e Lukaku, e o time, consequentemente, vai ficar mais leve, né? Muito mais leve, já que tem o Martial, tem o Rashford, Lingard, eles estão dando mais espaço pro Greenwood. O Gomes fez uma excelente pré-temporada, ele pode receber mais espaço. Isso. Seria bem legal o United se livrar de alguns jogadores como Matite, Ashley Young, nossa, Só que o Ashley Young já foi... O Solskjaer já disse que ele vai ser o capitão do time nessa temporada. Pelo menos nos jogos em que ele tiver. O que é uma tristeza. Meu Deus. Tivemos a saída do Ander Herrera, né? Sim, de graça. Ander Herrera foi pro PSG. Isso. O Valência também, se não me engano, ele foi pra LDU. Isso, o Valência... É bem inspirante. Muitos anos de clube, né? Sim, o Valência chegou lá depois do Cristiano Ronaldo, né? Ele pra substituir. Ele foi o sucessor do Cristiano Ronaldo, o sucessor da camisa 7, né? Porque... A camisa 7 do United, que é tão valorizada historicamente. Não tinha uma especulação de que o Cristiano Ronaldo daqui pra frente teria a possibilidade de voltar para o Manchester United? Isso foi levantado alguns anos atrás, enquanto ele estava no Real, mas isso nunca se concretizou e agora ele tá feliz na Juventus, né? Ainda mais que na época que isso foi levantado, o técnico do United era o Mourinho. Então, mas isso era uma coisa que eu, pelo menos, imagino que se o Cristiano quisesse voltar, era algo que o Mourinho não poderia interferir. Não é algo que cabia a ele decidir. Ele poderia optar por sair caso o Ronaldo fosse pro United e ele não quisesse, mas... Eu acho que foi cogitado até antes, não foi? Com o Van Gaal. Isso. Teve essa especulação. Todo ano tem. Bom, tivemos o Arsenal também, que a principal foi o Nicolas Pepe, né? Sim. O valor pago pelo Arsenal foi de 80 milhões de euros. Salgado, né? É salgado, mas vai montar, pelos números dele... Ele fez 22 gols na Ligue 1, vai montar um ataque bem interessante no Arsenal, já que o Aubameyang também já tinha números altos assim, inclusive de assistências também. Lacadeus também está lá. Os números de gol dele, aliás, os números de assistência dele também não são mais altos, mas isso porque ele é um cara mais voltado e centrado a fazer gol mesmo. Mas esses caras que jogam mais de lado, como o Alba e o Pepe, podem inflar mais ainda os números dele. Então o Arsenal está optando por um ataque bastante rápido, né? Jogadores que podem trocar de posição com muita facilidade ali, porque, por exemplo... O Lacazette pode jogar por dentro, mas ele pode jogar por fora. O Alba também pode fazer isso. Na reserva tem alguns jovens que, por exemplo... Eu imagino que o Nketiah vai ter alguma chance nessa temporada já, porque ele fez uma boa pré-temporada. No meio-campo, eles contrataram o Sebadios, que vem por empréstimo e pode ajudar bastante o Arsenal, porque o Arsenal não tem essa quantidade de meio-campistas, não é algo que... A característica do meio-campo do Arsenal é muito lento e que... Sem mobilidade. São meio-campos sem mobilidade, então o Sebadios pode dar uma sobrevida a esse time. Engessado. Ainda mais com um Ozil que parece que não retorna mais, né? Desiste. Eu não queria perder as esperanças com o Ozil, cara, mas tá difícil. Voltar aquela temporada de quase 20 assistências não vai ter... Não volta mais. Nunca mais. Não. Que parece que cada dia pior é o Mkhitaryan, viu? Nossa, tá difícil aquele Essa cara. foi uma contratação bem ruimzinha do Arsenal. Então, na época fez sentido, não foi tão caro. Foi trocado pelo Sanchez. Quase, né? Foi trocado, o United deu mais... teve que pagar.
Não, tem que pagar nada. Foi trocado o United que pagou. Não é possível, não. Claro que foi. Enfim. O United pagou e o Arsenal recebeu o Mkhitaryan em baixa, mas se livrava do Sanchez, que não queria ficar lá e estava em último ano de contrato. Isso, 6 meses de contrato. Eles salvaram ativos. Era um jogador que tinha já mostrado bom futebol, mas agora parece muito distante daquele nível que ele apresentou no Borussia e até mesmo chegou a apresentar por um breve momento no United. A vaca já foi pro brejo, tá subindo até o chifre. Bom, o Liverpool também foi um time que se mexeu pouco nessa janela, né? Não teve muitas contratações, gastou apenas 1 milhão de euros em contratações. E de vendas também só teve 24 milhões que eles receberam com venda de jogadores. Foram pouco movimentações, mas era o que é esperado para um time que é meio que tem um elenco completo até, né? Sim. A gente só fica triste porque a gente é muito fã do Daniel Sturridge. Stu. Ou o grande Stu, para os íntimos. Mas parece que ele já não se encaixava mais no time. Às vezes ele entrava bem, às vezes parece que ele estava meio sonolento no jogo. Ele não se encaixava mais nesse estilo frenético do clube. Mas você não acha que o Liverpool precisa de mais um atacante reserva? Porque precisava, né? Mas não dá pra confiar no Origi. né? A gente sabe que o final de temporada O dele Shaqiri, foi... o Klopp quase não usou ele na segunda metade da Na temporada. verdade, sim. Se a gente pensar o suplente do Liverpool, tem o Lalana, que o Klopp parece também. não dá Mas também, o Lalana tá sendo Lalana machucado não dá, também. gente. Tem o Lalana, tem o Chamberlain agora voltando. O Chamberlain é muito bom. O Chamberlain Pode tava jogar de muito bom. ponta, meio. Tava excelente quando, quando se machucou, hein? E Fez um golaço no City. Tem o Shaqiri, que tava diminuindo o espaço, e o Origi, que se mostrou clutch, como você disse, no final de temporada. Mas eu não sei quanto ele pode entregar-se regularmente, o Origi. Eu acho que o Klopp precisaria contratar pelo menos mais um atacante reserva aí pra brigar por posição. E até pra suprir uma eventual lesão. Isso, né? isso. Porque sempre acontece, Sim. né? O Firmino no final da temporada. Sim, não fosse o Só bom acho que o momento Origi que o foi clube... clutch, né? Sim, não fosse o bom momento do Origi, talvez não tivesse levado a Champions. Aí tá certo que o estilo do clube é muito intenso e exige... Bastante do físico. Então você tem que analisar bem pra ver se o cara vai se encaixar no estilo de jogo. É muito específico as características, mas poderia muito bem ter contratado alguém. Precisa. Sim, e não me citem Rick Lambert, pelo amor de Deus. O cara jogava por amor. Então, o atual campeão Manchester City fez algumas contratações. O Rodri, aqui já citado, veio do Atlético de Madrid por 70 milhões. Teve também o Angelino. Que tava, na verdade, ele era jogador do City, foi vendido para o PSV, mas existia aquela cláusula de recompra caso o City quisesse. E o City exerceu essa opção porque o Mendy vive machucado. O Delphi foi vendido pro Everton por 8 milhões de libras. Graças a Deus, porque Delphi mas ali numa necessidade ele conseguiu suprir um pouco, porque até porque o Delphi jogava, ele é volante de origem e os laterais do City costumam jogar muito por dentro, então era algo que ele conseguia fazer. Ficou muito tempo o Zinchenko improvisado e Delphi improvisado. O Zinchenko jogou muito bem ali naquela posição. Acho que agora já virou a posição dele. Não era pra isso que ele tava ali, mas agora já era, virou lateral. Também teve algumas saídas como o Douglas Luiz, que foi pro Aston Villa no valor de 16 milhões. E o Fabian Delph foi pro Everton por 9 milhões e meio. O Everton, que por sua vez contratou uma jovem promessa da Juventus, que foi bem no final da temporada passada, que foi o Moise Kean, e pode ajudar bastante o time aí com o Richarlison, Bernard. O Everton eu boto muita É um time fé muito legal, né? Sim. Eu boto muita fé que essa temporada vai. Na verdade, tem algumas temporadas que eu espero isso do Everton, mas no final da temporada passada parece que eles realmente pegaram no tranco ali. Por causa do Bernard, O Bernard realmente entrou no time e mudou a dinâmica do time. Alegria nas pernas? O que é engraçado, né? Porque ele é ruim. É engraçado porque ele é ruim. Mesmo sendo um jogador jovem, ágil, veloz, ele não tem um físico pra jogar na Premier League. Então é algo que a gente não esperava, né? Ele ser muito franzino, né? E não só a característica, você nunca pensa que um jogador com as qualidades
saídas do Bernat vai mudar o nível do seu time. Outro jogador que foi muito bem no Everton foi o André Gomes, que saiu chutado do Barcelona, e no Everton ele... Merecido. Oi? Merecido. Então ele... Tava bem ruimzinho. Ele foi muito abaixo mesmo. No Everton ele jogou muito bem na temporada passada, e eu acho que a contratação, em definitivo, foi muito boa pro time de Liverpool. De previsão, Felipe, o que você acha aí da Premier League? Quem leva esse ano? Esse ano eu acredito que, claro, são os três que vão brigar ali, né? O Tottenham, o Liverpool e o Manchester City, mas eu acredito que esse ano o Liverpool tem como candidato. Pode ser que se consagre campeão esse ano. Eu que tenho uma grande especialidade em não falar sobre a Premier League, mas eu acho que, olhando assim as contratações e pelo histórico, assim, mais ou menos, a minha previsão é de que dá Manchester City, porque eu acho que o Liverpool deve focar igual ano passado na Champions, se for longe na Champions, então talvez ele, não sei, chegue o Manchester City e vá um pouco mais melhor na Premier League. Bom, eu já imagino que o Liverpool vá focar na Premier League, porque nunca venceu a Premier League. Então, nesses novos moldes do campeonato que começou em 92, eles nunca venceram, então acho que por já ter vencido a Champions na temporada passada, o foco vai mais para a Premier League, que eles precisam vencer, né? Já passou muito tempo já, tá na hora, né? Tá na hora. Até o Leicester já tem uma Premier League. Blackburn. Na hora. Realmente, e aí ao contrário disso, eu acho que o City vai focado na Champions League, então eu também acho que o Liverpool vai ser campeão. Mas isso também é uma coisa muito nossa, né? De focar em um campeonato lá. Eles jogam, tirando as Copas, eles jogam pra valer o resto. O que der no final é o que vai ser, mas eles encaram tudo buscando título. Tanto que o Liverpool, que foi campeão da Champions, foi até o final da Premier League e fez a terceira melhor campanha da história da Premier League. É por isso que lá existem mais casos de tríplice coroa, ou ganhar o Nacional e ganhar a Champions no mesmo ano. Aqui é muito raro, né? Tirando o Cruzeiro em 2003, o São Paulo em 2005 ganhou 3 títulos. Não tem muitos casos aqui. Lá na Inglaterra eles só largam mesmo os copos. Assim. Principalmente a Copa da Liga. A Copa da Liga. A Copa da Liga ninguém se importa. Parece que até final vai com o elenco alternativo. Incrível. A FA Cup já é diferente. A FA Cup é o torneio mais velho da história. Né? Mais antigo, tradição pra caramba. Então a Premier League é o campeonato mais disputado, né? E mesmo assim é o campeonato que teve maior investimento em comparação aos outros. Em despesas teve 1 bilhão,17 milhões de euros e com a receita de 512 milhões. Receitas e despesas em transferências. A Premier League como um todo tem um saldo negativo de 655 milhões de euros. Negativo assim, isso de investimento em jogadores novos de contratação. Seguindo isso como já sendo um campeonato muito bem disputado, o segundo lugar de saldo de investimento assim maior é a da La Liga. Teve 1 bilhão e 200 milhões, mas teve receitas de 867. Muitos vindo de vendas entre os próprios times de La Liga, mas mostra que a Premier League, mesmo sendo um campeonato muito competitivo atualmente, eles seguem com um investimento muito forte. Então provavelmente vai seguir sendo muito competitivo por bastante anos aí, porque os times têm jogadores novos, também não são tão velhos igual tem na Itália. Mas é um campeonato que muito provavelmente seguirá sendo competitivo por vários anos. A Premier League, eles decidiram que a liga vai ser a mais forte do mundo há alguns anos já, né? Tanto que os direitos televisivos são algo surreal. Surreal. Realmente se preocupam em dar a maior qualidade possível pro campeonato deles, eles valorizam demais. Tanto que, por isso que eu acho que o Liverpool vai realmente focar mais na Premier League, porque lá, diferente daqui, que a gente glorifica a Libertadores sempre, mesmo que tenha ganho no ano anterior, queira ganhar a Libertadores todos os anos, lá eles valorizam o Nacional de um jeito, assim, absurdo. Sim, só fazendo uma pequena ressalva, a gente terminar de falar da Premier League, nessa próxima temporada vai entrar o VAR também, né? Então, é outra coisa que os organizadores estão pensando para melhorar ainda mais o nível de uma competição que já é maravilhosa. Então, mas para não perder aquela intensidade da Premier League, aquele futebol rápido, dinâmico, marca registrada, o pessoal da Premier League pensou em modificar, entre aspas, o VAR, a maneira Premier League, que é, durante 30 segundos, a jogada que for especulada lá, se ela não for decidida em 30 segundos pelo pessoal da cabine do VAR,
que são entre 5 e 6 pessoas. Se essas pessoas não chegarem a um consenso, vai ser decidido que a marcação de campo vai prevalecer. Isso vai deixar o jogo mais rápido, porque não vai parar igual aqui no Brasil, que teve paradas de 5, 7 minutos, que é algo que realmente atrapalha Atrapalha porque já é Isso, é um jogo parado. Já é um jogo muito parado, com muita falta e muita reclamação. Imagina o tempo que o VAR leva lá pra pensar, a torcida fica mais maluca ainda, os jogadores pior ainda, os juízes entram em pânico. Isso, querendo ou não, acaba esfriando o jogo, né? Às vezes o time tá num ímpeto pra buscar empate ou vitória, sei lá, alguma coisa, e essas pausas enormes acabam esfriando o jogo. Mas aqui no Brasil o VAR proporciona um lance a mais pro torcedor, que o torcedor, na hora do gol, ele comemora 2 vezes. Ele comemora o gol e depois a marcação do VAR. Olha que visão de mercado tem o VAR aqui no Brasil. Não, faz as 2 torcidas comemorarem. Faz as 2 torcidas comemorarem. Olha só a união que o VAR traz aí, a paz que é tão trazida para o futebol e nunca exercida na prática, o VAR tá trazendo aí. Ó. Isso aí tem que ser divulgado. Esse é um assunto que a gente até pode trazer em outro podcast, é como o VAR é mal utilizado aqui no Brasil, porque nas outras ligas a média do tempo que demora pro VAR trazer uma resolução é muito menor do que aqui. Eu acho que o pessoal aqui do Brasil tem que, os árbitros, tem que trabalhar melhor, né? Eu sei que é sacanagem ficar criticando o árbitro assim, porque eles são humanos, mas o VAR tá aí exatamente pra eles não precisarem ser tão humanos. Não, mas e o problema do VAR é o VAR, porque os caras que tá ali na cabine chamam em todos os lances ali, isso que é o mais ridículo. E os árbitros que infelizmente são humanos, citando aí o Diego Alves. Aqui é tudo muito horrível, assim. Caros amigos, convido-lhes para embarcarem novamente no avião da alegria da Dream Team com destino ao Brasil. Caso haja turbulências no voo, máscaras antifascistas cairão para sua utilização. Em caso de lances abomináveis, sacos de gritos estarão disponíveis no banco à sua frente. Cinto anti-segurança são obrigatórios para não garantir um voo seguro, a não ser que surja um liquidificador com todo o seu perigo iminente. Tenham uma boa viagem e caso tenham reclamações, sintam-se livres para gritar com o comandante. Então vamos ao nosso Brasileirão, que é o campeonato mais disputado e mais amado do mundo futebolístico. O ouvinte que escutou nossos podcasts anteriores viu que quando a gente citou o Grêmio, a gente apontou um defeito no time do Grêmio, que é o ataque. Falta de centroavante, e o Grêmio parece que nos escutou, né? Tratou o Luciano. Não que seja um jogador que vá chegar lá pra resolver, mas conhecendo o Renato, pode sim fazer ter uma boa participação no elenco gremista. Trabalhar com pouco, né? Barato. Bom e barato. Chega pra somar. Chega ali pra disputar a posição com o André. Balada. André e Diego Tardelli, que não tá tão bem, fez o gol contra o Libertad e também contra a Chapecoense. Saiu falando. Saiu falando. Então, essa competição pode fazer com que o nível de todos os jogadores ali aumente e dê certo. Eu pensei aqui agora, o Fred saiu se mostrando insatisfeito com o Mano. Não teria sido bem melhor o Grêmio ir atrás do Fred em vez do Luciano? Então, mas o problema do Grêmio ir atrás do Fred é o dinheiro, né? Financeiramente. É como a gente disse, o Fred não se encaixa no boi barato. Exatamente. Tem o Palmeiras também, que trouxe o soldado brasileiro. Ô, louco, Luiz Adriano. Ô, louco. Não, o Henrique Dourado. Repatriou o Henrique Dourado. Eu, o Vitor Hugo, o zagueiro. Engraçado, não? E o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano, ele não é aquele centroavante, ainda pode dar opções pro Felipão. Fala que Felipe. Eu ia falar Felipe Scolari. O nosso Felipe. Eu ia falar Felipe Scolari. Felipão, que protagonizou a pior entrevista da história da humanidade. Exato. Que horrível. Sem comentários pra entrevista. Ele e o Levi Coupe estão ali, ó, brigando. Nossa do céu. Sem comentários pra entrevista. Os dois a 80 por hora. Quem fala mais bosta? Quem posteja mais? E o Palmeiras... Levi Coupe vindo do Oeste, Felipão do Sudeste, 280 km por hora. Quem fala mais bosta? Palmeiras de geografia vai falar que você tá errado. Tá? E o Palmeiras que parece que nos escutou, né? Porque comentamos sobre o primeiro jogo contra o Godoy Cruz, como era fraco o ataque, a defesa já estava começando a deixar a desejar, e eles trouxeram um reforço pro ataque, voltaram a vencer, né? Lógico, o segundo jogo já era bem mais fácil, como comentamos aqui. E teve o pênalti também que facilitou bastante. Nossa, cara, ali, foi... Meu Deus. Pênalti bizonho.
Mas que toda contratação no ataque do Palmeiras era bem-vinda, né? E veio no momento que o Borja parece ter escutado e falou, peraí, vamos fazer o negocinho aqui também diferente, que ele foi bem nos 2 jogos contra o Godoy. E o Palmeiras hoje tem tanto o Borja, tem o Davidson, tem o Henrique Dourado, o Luiz Adriano, né, de certo modo. Alguém tem que sair, né? Exatamente. E o mais... Ou não. Aí eu vou ser. E assim... Aí vai voltar pra entrevista do Felipão. O Palmeiras tem 4... Falando de alguém que vai sair. Foi assim que começou. O Palmeiras tem 4 centroavantes, mas acho que nenhum deles é do nível do Palmeiras. Tem 5, na verdade. Sim, aquele Arthur. Tem o Arthur Cabral, que ele tá sendo especulado pra sair fora. Que vai fazer uma enorme diferença. Eu tava pensando nisso. Nenhum deles tem nível do Palmeiras. Nenhum deles. Você pode ver outros times do campeonato que financeiramente passam por problemas e que tem atacantes que jogaria de titular no Palmeiras e nenhum desses 5 atletas fariam sombra para eles. Como, por exemplo, a gente pode ver o Guerreiro. Pode ser interessante você pensar que eles têm jogadores de todo tipo de característica, mas qualidade mesmo, eu não vejo nenhuma altura. O Luiz Adriano, alguns colocaram ele acima, sim, mas sinceramente eu não vejo ele muito melhor do que o próprio Davidson, que sinceramente é bem horrível. Assim, pensando do jeito que o Scolari joga, quem pode dar um pouco certo assim é o Henrique Dourado, porque ele é alto e consegue jogar de costas, então... É o que o Felipão quer, né? Exatamente. Ele foi bem no Flamengo, não foi? Nossa, Foi no Fluminense. Ele foi bem pra tomar a vaga do Viseu. ele chegou a jogar com o Felipão, né? Palmeiras? O Felipão É verdade, saiu. né? O Dourado já jogou no Palmeiras. Jogou. 2012 ele tava... E ele foi artilheiro, não foi? Quando ele jogou no Palmeiras? 14 ele tava... 14 ele tava. Ele foi artilheiro do brasileiro. Foi. Mas ele tava com Salvou. o Felipão, não. Não tava. Não, o Felipão Não era não, o Felipão, seleção. Não, então, mas quando que ele chegou no Palmeiras a primeira vez? 13, eu acho. Ah, então o Felipão Eu já acho. tinha saído. Já tava lá fazendo milagres na seleção. O Palmeiras, que em perda assim mesmo, teve um que não vinha tanto jogando, mas era o Felipe Pires, que foi pro Fortaleza. Vai uma opção a mais ali pro Rogério Ceni como ponta. Talvez dê certo, vamos ver. Os 500 jogadores que o Palmeiras também, né, tem por aí. É verdade, Palmeiras. Apesar que esse daí não é do Palmeiras, ele é do Hoffenheim. Aí foi emprestado pro Palmeiras, aí o Palmeiras aceitou também, junto com o Hoffenheim, emprestar pro Fortaleza. Deve ser foda se ser emprestado no crédito. Cara, o cara Imagina, o cara deve se olhar no espelho e falar: caralho, eu sou merda, meu irmão. O Felipe é o cara dos memes aqui. E o Flamengo? Então, aqui, vamos aqui, ó. O Marcos Braz, o dirigente de futebol, eu acho que é diretor de futebol, enfim. O cara das negociações do Flamengo resolveu fazer um mochilão depois do meio do ano do Flamengo, que o começo não saiu como esperado, todo mundo esperava que o Flamengo ia atropelar, mas todo ano o Flamengo, a torcida sempre aumenta isso do potencial do time. E também com o Abel Braga praticamente sendo chutado do Flamengo, ele trouxe logo de cara um técnico estrangeiro, o Jorge Jesus, que já foi citado aqui nesse podcast, que trouxe todo o plantel da comissão técnica dele. E ele aproveitou e também colocou um hype grande no Felipe Luiz, o Rafinha, que chegou agora, mas já estava acordado desde o começo do ano de 2019. Já estava praticamente certo, só que ele não podia assinar contrato porque tinha final de contrato com o Bayern de Munique ainda. Nesse mochilão, ele começou a conversar com o Felipe Luiz também, que chegou agora. Ele pediu um tempo, demorou bastante essa especulação, porque o Felipe Luiz estava jogando a Copa América, queria um tempo para pensar, queria ouvir propostas da Europa. Muito provavelmente, como não surgiu propostas boas da Europa, ele veio pro Flamengo. Nesse do Felipe Luiz, que ele pediu um tempo, saíram muitas notícias especulando que o Flamengo corria atrás de um plano B, o que eu não acho que poderia ser mentira, porque o Flamengo sempre, quando começa negociações, ele nunca solta na notícia, ele deixa por trás dos planos e sempre pensa no plano B. Isso, lógico, que a partir da diretoria do Bandeira começou assim, porque antigamente o Flamengo conversava com o jogador, todas as redes de notícias já sabiam. Depois começou a se esconder essas negociações, o Flamengo conseguiu contratar melhor. Tinham alguns planos B pro Felipe Luiz, caso não vinha. E enquanto a torcida estava esperando o Felipe Luiz, o Flamengo trouxe o Gerson do Lyon, e ninguém esperava isso, tanto que a torcida mesmo não gostou, com aquele coisinha de, pra que um jogador a mais, pra que esse jogador já tem vários na mesma posição. Mas ele chegou jogando muito bem, até fora da posição que ele foi contratado para jogar.
jogar. Tanto que ele jogou muita bola contra o Botafogo e na Libertadores ele também jogou muito bem. Um jogador que eu não sei como que o plantel de olheiros conseguiu achar, que foi o zagueiro Pablo Mari. Ainda é muito cedo pra falar nele, mas pertencia ao Manchester City e jogava no Deportivo La Coruña, na Série B da La Liga. O Flamengo contratou, acho que gastou 1 milhão nele de euro e foi um investimento muito barato. Um zagueiro de 25 anos, que tem 1,90 m e sabe jogar com os pés. Muitos zagueiros altos, assim, na altura dele, geralmente são desengonçados e ele se mostrou um zagueiro muito seguro. Ele, tanto que no jogo contra o Emelec na Libertadores, ele ganhou todas as bolas aéreas. No jogo do Botafogo, ele ganhou praticamente todas as bolas aéreas. Ele sabe jogar muito bem com os pés, tanto que ele sempre distribuía a jogada ali, começando da zaga, aquela bola de tiro de meta. O Diego Alves tocava pra ele, ele distribuía pro meio campo muito bem. Foi um cara que surgiu, assim, ninguém conhecia e é esperado, eu espero que ele dê certo no Flamengo. Mandou trazer ele? Talvez pode ter sido, e também eu não sei se o Flamengo já estava em negociações com ele. Porque o Gerson foi assim, o Flamengo já tinha contato com o Gerson antes do Jorge Jesus. E aí o Jorge Jesus liberou, falou que tá tudo certo, podia trazer, e aí o Flamengo foi atrás e contratou. Então é um cara aí que pode fazer uma boa dupla de zaga com o Rodrigo Caio, já que o Léo Duarte foi vendido ao Milan, que pro Léo Duarte é uma boa ida pra ele. Mesmo que o Flamengo ele fosse titular, ele provavelmente perderia um pouco de espaço. E no Milan, a escola de zagueiros no Milan e na Itália sempre foi boa, então pra ele pode ser um bom desenvolvimento. Acho que o Flamengo aí se movimentou bastante desde o começo do ano, mas nesse final agora eu acho que ele fechou um pouco o elenco. Com a vinda do Felipe Luiz e do Rafinha, o Flamengo ficou com 3 laterais esquerdo e 3 laterais direito. E conseguiu se livrar do Trauco e do Pará. O Trauco, ele jogava um jogo bem até, mas sempre jogava 100 jogos muito mal. O Trauco saiu e o Pará também. O Pará pro Santos, pô. E agora... Pra quem não viu aí os últimos podcasts, lá, Maldição do Pará, temos um santista aqui entre nós, não é? Temos um infiltrado que será revelado até o final desse podcast. Não desse programa, dos próximos programas. Falando do Santos, Pronto, revelado. O Santos, que é um dos grandes candidatos ao título, um dos problemas que ele teria seria o elenco, então pensando nisso, buscou se reforçar. Além do Pará, trouxe o zagueiro Lucas Pérez, que veio da Bélgica, e o Lucas Venuto, que veio do Vancouver Whitecaps. Pará não é reforço! Eu pensei em falar isso também, mas eu achei desnecessário, meu amigo. Então, pensando, o São Paulo já tinha pedido alguns reforços, então pensando já nesse Campeonato Brasileiro, que vai precisar de elenco, o Santos, que já é um candidato ao título, vem reforçando o elenco para ficar cada vez mais forte nessa disputa, poder bater de frente com qualquer um dos oponentes. Citando rapidinho sobre uma contratação que o Corinthians fez, que foi a volta do Gil. Foi uma bela contratação. Uma bela contratação, é um cara já identificado. Na verdade, o Corinthians adora essas repatriações, né? E foi um dos caras que veio desde o começo do ano, era especulado no Flamengo. O Flamengo tava muito atrás de negociações com o Gil, mas o Gil escolheu voltar pro Corinthians, que pro jogador é até melhor, porque ele já conhece tudo lá, então. Já é até melhor, o estilo de jogo do Corinthians favorece ele, é um estilo mais defensivo e tem algumas bolas aéreas perigosas, o cara alto, muito bom na bola aérea, principalmente na entrada da área. Eu já vi muito gol dele na primeira passagem dele. Foi uma boa contratação para um time que vem sofrendo com pouco dinheiro para contratar. E é um pouco de via de mão dupla, né? Porque o sistema de jogo do Corinthians beneficia ele e ele beneficia o Corinthians, né? O Corinthians tem um sistema fechado e tem um zagueiro muito bom agora que é o Gil. E ele joga junto com o Henrique, Acho que ele tá jogando junto com o Manuel, né? Mas o Henrique... O Manuel acho que tava machucado, sei lá, alguma coisa. O Henrique jogou junto com ele. Mas eu acho que deve ser com o Manuel, que também foi um outro reforço que veio do começo do ano pro Corinthians. Porque o que eu ouço dizer aí é que o Manuel não é aquela coisa, né? O torcedor do Corinthians não gosta nem do Manuel, nem do Henrique. Mas aos poucos o Henrique vai perder espaço. Decide na moeda quem joga com o Gil? Decide na moeda e o outro vai perdendo espaços aos poucos. Pô, malandro, olha quanto de acréscimo que esse cara vai dar, ficou louco. Falando agora, acho que da contratação mais impactante e desse
meio de temporada aqui no Brasil foi pra mim, um top 3 lateral direito do mundo, que é o Daniel Alves por parte do São Paulo. Tá sendo muito humilde. É o melhor. É o top 1. Vai ser interessante como que ele vai jogar, ele vai usar 10, alguns dizem que vai jogar no meio, o Cuca pensa nisso também, outros falam que não. Então vai ser interessante ver como que ele vai se encaixar nesse time. São Paulo também que trouxe o Juanfran, já tem características mais defensivas. Então o Daniel Alves com o Juanfran pode dar mais alternativas táticas para o Cuca, pode ajudar o São Paulo nesse fim de primeiro turno e começo de segundo turno, podendo colocar o Juanfran, o Daniel Alves começando o jogo como lateral, mas progredindo para a segunda linha, como armador, fazendo durante o jogo o Juanfran entrando, dependendo do resultado do jogo, colocando ele já com característica mais defensiva, descansar o Daniel Alves em alguns jogos. Então, ele pode jogar também como lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Então, Juanfran... Seria bom tirar o Reinaldo daquela posição. É que pode fazer isso também, né? Ele começando como lateral esquerdo e mudando para lateral direito e o Daniel Alves avançando. E colocando o Reinaldo onde ele deve estar, né? Que é no banco. Nossa, que é isso? Coitado dele. Tá sendo muito gentil. Se brincar, o Reinaldo deve ser aquele jogador tipo o Márcio Araújo, que ele é muito bom de treino, e aí o técnico fala assim, nossa, esse cara é bom, e aí coloca no jogo. Ele sempre vai estar no elenco, ele vai jogar, provavelmente. Eu sou grato a algumas coisas pro Reinaldo, igual os 3 pontos que deu pro Fluminense, mas eu não consigo ver ele com o nível de São Paulo, então... Uma coisa dessa vinda do Daniel Alves é o quão ele eleva o nível do São Paulo, do elenco do São Paulo, né? Não só pelo jogador que ele é, mas a moral que ele leva lá pra dentro. O São Paulo não tem jogadores ruins. Tem alguns outros ali, a gente pode falar que sim, mas... Como todos. E o que ele pode ajudar pros jovens também, sim, né? Então. Mas você vê, tipo, um jogador como o Pato, o Pablo, o Hernanes, tipo, são jogadores que são bons, eles provavelmente vão ter o futebol elevado. Os jogadores jovens que vêm em ascensão aí no São Paulo, provavelmente vão começar a jogar até melhor, porque eles vão falar assim, pô, tem o Daniel Alves do meu lado aqui, esse cara ganhou tudo na vida dele. Sim. Então eu posso aprender um monte de coisa com ele, eu vou jogar bem pra ajudar esse cara também. A vontade que eu tenho, acho que todo torcedor São Paulino, é do Daniel Alves jogar como lateral direito. Agora imagina o lateral direito do São Paulo com o Daniel Alves e na frente o Anthony. Então vai ser um lado muito forte, né? Muito forte. Então, sim, eu acredito que o primeiro momento que o Cuca escalar de início o Daniel Alves como fora da posição do lateral direito, acho que a torcida vai criticar muito, porque tudo que a gente queria era um lateral direito e quando tem, não escala ele como lateral direito. Agora que tem dois, traz jogam na esquerda e um. Mas eu acho que vale a tentativa, sim. Então, durante o jogo, assim, essas coisas, eu acho que vai ser uma boa. O que ele fazia no Brasil, né? No Brasil ele tava partindo um pouco mais pro meio. O próprio PSG também ele já chegou a jogar no meio. Na final ele jogou um jogo assim, ele foi pro meio campo e... Se bem treinado, tudo bem, velho. Talvez o Juanfran pudesse jogar numa linha de 3 ali, com 3 zagueiros. O Daniel um pouco mais de ala e o Anthony mais um pouco à frente. Acho que jogar um 3-4-3. Isso, talvez pudesse dar certo, né? Agora, com o Juanfran, aí o Bruno Alves e a Arboleda no meio. Apesar de serem 2 laterais, eles têm características para jogar junto, o que é muito importante, porque São Paulo não tá tão bem financeiramente, sendo já um pouco gentil, tá horrível. Então, já que contratou por esse preço o Juanfran, vai ter que encaixar ele no time. Eu vejo com maus olhos essa contratação do Juanfran, porque eu imagino que vindo do Atlético de Madrid, ele não baixou a pedida salarial dele tanto para se adequar ao que o São Paulo poderia pagar. Então, ele deve estar recebendo muito e eu não acho que ele em si vai mudar o São Paulo de patamar. Ele ajuda muito, é um bom jogador. É um bom jogador. Quem muda o São Paulo de patamar é o Daniel Alves. Né? Sim. Tem também o Juanfran ali, um jogo ou outro que o Daniel Alves não puder jogar, o Juanfran também ali no elenco também impulsiona até mais. Só que... É porque a gente tem que lembrar que ano que vem tem eliminatórias, vai ter outra Copa América, Daniel Alves vai desfalcar bastante o São Paulo. Mas na Copa América para, né? Não, ano que vem não para. Não vai parar. Ano que vem não para. Por que não? Porque não para. Por que o ano para? Esse ano também teve o negócio de ser aqui no Brasil, então os estádios estavam em utilização. A Copa América, na verdade, virou um carioca, né? E o que aconteceu também com esse... Vai ter ano que vem parear com a Eurocopa, e a partir do ano que vem vai ser 4-4-4 e não vai ter mais times, se eu não me engano também não vai ter mais times convidados. Pelo amor de Deus, né, velho? Eles estão tentando tornar sério a competição. Uma coisa que eu achava da hora de ter na Copa América era, tipo, os Estados Unidos compete. O México competiu também. só na 100ª, porque foi lá nos Estados Unidos. Então.
Pra mim deveria, tipo, participar dos Estados Unidos, tipo, um Canadá. Todas as Américas. Todas as Américas. Mas vai. Só não dá pra Libertadores porque, né, é muito longe, mas... Agora já pensou os times dos Estados Unidos lá, cheio de dinheiro na Libertadores? Meu Deus. Seria muito legal isso. Seria A gente já pensou, então, a gente já falou disso. Só que o ruim é que O é Ibra distante. jogando aqui no Maracanã. No Morumbi, maluco. Morumbi, mano. Lá no Morumbi. Lá Mas no Morumbi. pensando agora também no Dani Alves e no Ranfran, ano que vem, se tudo der certo, São Paulo muito provavelmente vai estar na Libertadores. Então vai ter jogo quarta domingo. Então vai precisar rodar, vai precisar ter um elenco mais robusto, então, e ele traz isso eles dois trazem isso pro São Paulo. O São Paulo já estava disputando as pontas de tabela do Brasileirão e agora com essas contratações muito provavelmente vai continuar. Pode até brigar mais pelo título. Vão ser 4 times aí que, se ganharem o Brasileirão, não é tão ruim, que é o Palmeiras, Santos, o Flamengo e o São Paulo, porque são os times, são contratações um pouco, não tão fora da caixa, porque esse Daniel Alves, assim, sempre teve um histórico de jogadores, assim, vindo para o Brasil e às vezes não dá certo, mas o Daniel Alves é um pouco fora da curva porque ele poderia jogar em qualquer time do mundo. Sim, foi eleito o melhor jogador da Copa América. Então, ele, até pelo histórico dele de ganhar título onde passa, é uma coisa que, igual a gente falou no nosso segundo episódio, muda o patamar do brasileiro, que os times de fora vão olhar mais pra cá, não só para os jogadores jovens, e os jogadores de fora vão querer, não digo vão querer vir mais pro Brasil, mas as contratações ficam um pouco mais facilitadas, porque eles olham assim, o Flamengo contratando um técnico europeu, o Santos com um técnico europeu, jogadores de nome lá fora. Argentino, né, no Santos. Pode ser o início de uma nova era pro futebol do nosso país? Então, assim. seria uma nova era pro Brasileirão nos times, mas como temos a CBF ali, é meio difícil considerar isso. Mas uma coisa também que eu queria, nessa linha de Brasileirão, é uma coisa que vai ser muito mais pro futuro e acho que teria que render um outro episódio, que é o Botafogo agora, que vai ser, meio que como se tivesse vendido o time para um grupo de investidores. Eu acho que foi um contrato tipo de 30 anos, é tipo um contrato bem longo. O Botafogo vai começar a pagar os investidores para tipo, devolver o dinheiro, sabe? É como se os investidores chegaram no Botafogo e falaram assim, toma esse dinheiro aqui. Por enquanto o time é meu, mas aí que depois de 30 anos você vai me devolver esse dinheiro e o time vai ser de vocês. Pro Botafogo vai salvar o Botafogo da situação financeira. Talvez pode ser aí um caminho de novos investimentos nos times brasileiros. Temos também o Red Bull Bragantino, que vai vir com forte investimento no Brasileirão. Então eu acho que talvez tenhamos aí, não digo que o Brasileirão vai alavancar agora, mas pelo menos a gente vê uma luz no fim do túnel. Então é isso, pessoal, nosso avião da alegria pousa aqui. Esse foi o nosso maior giro do mundo futebolístico. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por nos ouvir e é isso. Valeu! Tchau, tchau! Momento No momento ridículo desse programa, nós vamos falar sobre a Fórmula E, que tem o Felipe Massa correndo por lá pela Venturi, e vamos falar sobre um mecanismo que a Fórmula E buscou para deixar as corridas mais emocionantes, mais dinâmicas, que foi o modo de ataque, que é quando o piloto ele precisa passar primeiro por uma zona de ativação, que é geralmente fora de um traçado. Então, por exemplo, numa curva, ao invés dele fazer a curva por dentro, ele vai acabar fazendo a curva por fora, precisa apertar um botão que para ativar a zona de ativação. E aí aumenta a potência depois, que aí ele pode usar depois da curva, depois dessa zona de ativação, que é o modo de ataque, que aumenta a potência do carro. E é interessante que nas transmissões, TV vai mostrar onde é o traçado, então vai estar lá setinhas mostrando onde está acontecendo o traçado, e o halo, que agora é uma forma de proteção depois do acidente que teve com o Felipe Massa na Fórmula 1, que é aquele que fica na frente do piloto agora, ele vai ter, quando o piloto ativar o modo de ataque, a potência, o boost de potência lá, vai ter umas luzinhas mostrando que está sendo utilizado. Da hora. E isso faz também com que as equipes tenham que mexer nas estratégias até uma hora antes das corridas. E também na Fórmula E tem uma votação que você dá, para os 3 mais votados, você dá uma potência maior também para os pilotos. Então ele tem, aqueles 3 mais votados tem 5 segundos de potência a mais para ele ser utilizado durante a corrida. Então ele pode utilizar de uma vez só, pode utilizar aos poucos, assim. Os primeiros colocados na pole? Não, os 3 primeiros votados
votados na votação popular. Tá. Aqueles 3 mais votados vão ter naquela corrida 5 segundos de um boost de potência pra poder ser utilizado. Pra virar o carro do Batman. Eu achei curioso em relação a isso, porque em todo esporte a gente especula que o LeBron, por ser mais famoso, ele pode andar, ele recebe mais falta e tudo mais com relação a todas as estrelas. A gente acha que no futebol tem time que é ajudado por ter torcida maior, por ser mais famoso. A gente sabe que é, mas... Vamos fingir que não. Não é nada concreto, por mais que a gente saiba. E no Fórmula E eles encaram isso como regra. Por você ser mais popular, você recebe um boost maior. Algo parecido com isso, que é em uma atividade física, não é num esporte, que é no golfe. No golfe existe o handicap. Existe o handicap que é, por exemplo, aqueles menos... Café com leite. Os menos café com leite. Os que têm pior desempenho, eles têm um handicap pra poder disputar com aqueles que têm... Ele joga a bola com a mão. Pra poder disputar com aqueles que têm um desempenho melhor. Então, por exemplo, um de nós vai enfrentar o Tiger Woods, como a gente nunca joga... A gente pode abraçar o Tiger Woods pra ele não conseguir. Não, como a gente não tem experiência com o golfe, a gente vai ter um handicap, se não me engano, de 40. Ou seja, a gente vai ter do número de tacadas para colocar no buraco, a gente vai ter diminuição de 40. Então, por exemplo, se a gente fez 120, com handicap a gente vai para 80, entendeu? Então, ele... explicando aqui que nesse negócio que a gente não sabe o nome, que não é esporte, que é o golfe, quanto menos pontos você fizer, mais você ganha. Exatamente. Então, por exemplo, é uma forma do que o golfe conseguiu de fazer com que atletas de diferentes capacidades, diferentes níveis, assim, consigam competir juntos. Também voltando à Fórmula E que ele falou, aliás, eu não sei se ele falou do Bush e tudo mais, mas é porque os carros são eletrônicos. Então, vocês devem estar pensando, se é Fórmula 1, como é que existe o Bush? É porque os carros são eletrônicos, então um vai ter mais... A potência é maior que o outro. Assim que funciona. Eles vão jogar a coisa pra trás também, igual o Mario Kart. Estou estudando. Não é brincadeira. Está na mesa de desenvolvimento. E agora, pra finalizar, a gente vai falar rapidinho da Fórmula 1, que teve o 12º GP realizado, que foi o GP da Hungria, que agora vai ter uma pausa até o dia 1º de setembro no GP da Bélgica, no GP Spa-Francorchamps. Na classificação de pilotos, quem lidera com folga é o Lewis Hamilton, com 250 pontos e 8 vitórias. Logo atrás tem seu companheiro Valtteri Bottas, que começou bem, mas nas últimas corridas não vem tão bem assim, com 188 pontos. E em terceiro colocado veio o Max Verstappen, da RBR, 181 pontos e 2 vitórias, que conseguiu sua primeira pole na carreira agora no GP da Hungria. E em quarto e quinto colocado tem os pilotos da Ferrari, Vettel e Leclerc. Ambos não têm nenhuma vitória. Já pelo campeonato de construtores, quem lidera é a Mercedes com 438 pontos. E logo atrás a Ferrari com 288 e a RBR com 244. A RBR que esse ano não tem mais o motor Renault e agora está com o motor Honda. E a gente vê aí que temos 2 campeonatos de construtores, né? Um que só a Mercedes disputa e só a Mercedes ganha, e um outro que as outras disputam, que na verdade só é a RBR e a Ferrari. Para falar rapidamente como é a pontuação dos pilotos, o primeiro colocado fica com 25 pontos, o segundo com 18 e o terceiro com 15. Aí a partir daí tem algumas outras pontuações. E o 10º colocado ganha 1 ponto. O campeonato de construtor é a soma dos pilotos daquela equipe. Então, por exemplo, a Williams tem 1 ponto só, que é o único ponto do Kubica. Que lixo, hein? Não, dois pilotos assim tem 1 ponto, é muito lixo, mano. Deixa os caras. Em 11 etapas? Em 11 etapas. Puta merda. Só que tem um negócio em relação ao Kubica que deu uma treta no começo, porque ele teve um acidente, passou muito tempo sem pilotar, ele teve um acidente no rally, ele tem uma debilitação agora. Alguns dizem que pode impactar na opinião dele, outros dizem que não, mas aí já é outro caso. Vocês repararam que, tipo, o maluco que ficou machucado é o que tem mais pontos. Outro, puta que pariu, velho. Ele é um peso, velho. Ele é um pneu. São 4 pneus a mais que o outro cara. E é assim que acontece a Fórmula 1. Então é isso, pessoal. Esse foi o Momento Ridículo de hoje. Nós nos vemos no próximo episódio e valeu! Este episódio foi um oferecimento de Dream Team, notícias esportivas e podcasts. Acabou o podcast.